Algumas histórias insistem em ser ouvidas. Quando o podcaster Eduardo Vasques desaparece após enviar uma gravação perturbadora, sua última gravação, 3 curiosos fãs decidem investigar. O que eles encontraram provou que alguns segredos deveriam permanecer enterrados e jamais ser revelados. Bem-vindos ao Arquivo 49. O vídeo de hoje começa em... O podcast Caso Encerrado era um fenômeno. Durante anos, o carismático Eduardo Vasques mergulhou nos crimes mais brutais do Brasil, desvendando mistérios que a polícia ignorava. Mas naquela terça-feira, seu episódio mais aguardado nunca foi ao ar. Em vez disso, os assinantes receberam uma notificação às 3h17 da madrugada que dizia: novo episódio, ouça agora. Se vocês estão ouvindo isso, é porque eu não consegui sair. Encontrei ele, o homem dos sussurros. Ele é real. Ele estava aqui o tempo todo. Não faz isso. Não faz. E... Estamos gravando. 3 fãs decidiram investigar. André, um estudante de jornalismo obcecado por crimes reais, que passava as noites ouvindo o podcast e assistindo vídeos no YouTube sobre esses assuntos. Rafael, técnico em áudio que descobriu algo assustador na gravação. Tem uma segunda voz embaixo da dele. Alguém estava lá. Ele era tido como nerd do grupo, só por gostar de coisas tecnológicas mesmo e nada mais. Marcos, o cético, que só foi para provar que era tudo lenda da internet e teoria da conspiração. Só engana trouxa, como ele costumava dizer. A estrada para as coordenadas era sombria, ladeada por árvores retorcidas. O GPS parou de funcionar a 5 quilômetros do destino, o que não era normal devido às condições do veículo também. Um Chevrolet Celta 2002, já surrado de guerra, como ele dizia. Alguém mora aqui. Marcos encarou a casa de madeira podre, com janelas quebradas e um alpendre prestes a desabar. Não, respondeu André, mas alguém vem aqui com certeza. André encontrou marcas de pneus ainda frescas na lama, e a porta estava entreaberta, o que não era muito diferente do estado natural dela, dadas as condições da casa. Lá dentro, a casa cheirava a mofo e algo mais doce, como uma mistura de carne estragada e mel. Tem equipamento aqui, disse Rafael, ao tropeçar em um balde velho que estava no chão. Rafael iluminou uma mesa, coberta por gravadores antigos e fitas cassetes etiquetadas com datas dos anos 80. E então ouviram. O som vinha do porão, numa frequência baixa, mas audível, como quem ouve alguém chamando à distância. Ao descerem até o porão, a escada rangia sob os seus pés. O ar ficava pesado, como se alguém estivesse sugando o oxigênio, como se os estivesse sufocando, mesmo sem precisar colocar as mãos neles. Tamanho era o medo e a pressão emitida por aquele lugar. Num canto, havia um gravador dos anos 70 e repetia em loop: estamos gravando. Era a mesma voz da gravação de Eduardo. Que porra é essa? Marcos recuou, dando um passo para trás e caindo tamanho susto. Foi quando André viu. As paredes eram cobertas por fotos, dezenas, centenas delas. Pessoas comuns, em cafés, em casa, na rua e em situações mais constrangedoras, como se um stalker ou um paparazzi maluco dedicasse toda a sua vida a monitorar aquelas pessoas. Mas, na parede do canto, algo realmente perturbador chamou a atenção de todos eles, pois eles jamais sequer poderiam imaginar. Eram eles. Sim,
Haviam fotos dos três na parede, nas mais diversas situações e ocasiões. Até fotos deles junto de suas famílias havia nas paredes, o que subitamente gelou suas peles e seus corações. André, Rafael e Marcos, olhando um para o outro, sem conseguir esconder tamanho medo e pavor naquela situação. E no outro canto, havia uma foto de Eduardo morto, olhos arrancados. Havia lacerações por todo o seu corpo. De repente, alguém acabou de entrar na casa. André rapidamente apagou a lanterna, mas no escuro o gravador continuava. Estamos gravando, e repetia como se não houvesse amanhã. E então, uma nova voz, fresca, viva, conhecida de muitos e por muitos. Eu sei que vocês estão aí embaixo. Era Eduardo, mas como eles o tinham visto morto, juntamente com muitos outros das quais haviam fotos na parede. Algo estava faltando. Algo nessa história não estava batendo. Porque se havia foto deles e dos outros na parede, como ele poderia estar vivo? Os passos desciam a escada, lentos, como se cada segundo levasse uma eternidade. Frios, calculados, como se não tocassem o chão. Ele vai nos encontrar, ele vai nos achar, e agora, o que nós vamos fazer? Sussurrava Marcos desesperado. Rafael agarrou uma fita e enfiou no bolso. Tem uma saída atrás. André puxou Marcos, que estava paralisado. A última coisa que viram antes de correr foi o gravador. A fita tinha mudado, como se alguém tivesse inserido uma nova fita ou nova gravação no tocador. Agora, ela dizia as seguintes palavras: estamos todos gravando, estamos todos gravando, estamos todos gravando. E no fundo do porão, escondido entre as sombras da escuridão, ele respirava. Uma semana depois, o servidor de Caso Encerrado liberou mais um episódio. Dessa vez, eram 3 vozes conhecidas: André, Rafael e Marcos, sussurrando em uníssono: estamos gravando, estamos gravando, estamos gravando. E no silêncio entre as frases, dava para ouvir como um som distante alguém chorando no porão.